Bom dia, telenautas. Estamos aqui em mais um programa Logcomex, apresentado todas as sextas-feiras das 11 ao meio-dia. Tá? Eu sou o apresentador Guilherme Ambrosio e estou no lugar da professora doutora Cláudia Bock, que se encontra em compromissos eleitorais e retorna após as eleições com mais um sucesso em seu currículo, se Deus quiser. Hoje estamos aqui com o diretor de operações do Grupo Sigla, tá? Da empresa Imola, da transportadora Imola, tá? Para conversar um pouquinho de transporte, investimentos. Eles são uma referência na parte de transportes na linha farmacêutica, né? Que é uma linha delicada, perecível, que exige muitos controles de temperatura, parte de seguro, cargas de alto valor agregado, né? Então, primeiramente, eu gostaria que o Ney Canella, ele se apresentasse um pouco, ele falasse um pouco quem que é o senhor, como você chegou até diretor de operações da empresa Imola, do Grupo Sigla, tá? Falasse um pouco do grupo para o nosso telenauta conhecer um pouquinho. Afinal, lembrando que a gente tem a linha ao vivo, tá? Para vocês estarem mandando as perguntas, as dúvidas, para a gente estar conversando aqui, tá colocando para o senhor Ney Canella para estar respondendo nesse bate-papo aqui, que com certeza vai ser muito proveitoso com uma pessoa de tamanho gabarito. Bom dia, Ney. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos nossos telenautas. É um prazer estar aqui contigo e nós podemos falar um pouquinho para os nossos amigos também sobre a nossa atividade e sobre a nossa empresa de forma particular. Como você disse, meu nome é Ney Canella. Eu estou no segmento de logística e de forma mais específica em transporte há 40 anos, né? E nos últimos 2 anos tenho exercido essas funções de diretor operacional da Imola Transporte. A Imola, como você bem se referiu, é uma empresa que pertence ao Grupo Sigla, né? E nós temos outras empresas que dão demanda e fazem sinergia também com a atividade de transporte. Cito mais especificamente a RV Transportes, né? RV Consult, perdão, que faz o serviço de armazenamento, né? E de logística. E essas duas empresas de forma particular se interagem. Temos outras empresas no grupo, que não vem ao caso agora nós discorrermos, né? Mas essas duas empresas de forma particular interagem entre si, uma executando a atividade de transporte, outra fazendo logística e armazenamento. Bom, vocês viram o contato da empresa aí, mas reforçando, a Imola, o site dela é www.imola.com.br, tá? Ela está localizada lá na Marcos Penteado de Rodrigues 491, lá em Tamboré, né, Barueri, São Paulo. Tá? Se vocês quiserem de repente passar algum e-mail, alguma dúvida, alguma coisa para entrar em contato, tem o e-mail imola@imola.com.br. Tá? Então, lembrando, recentemente foi criado o Facebook do programa Logcomex. Tá? Então, para quem tem Facebook, para quem quer acompanhar as fotos, os convidados, de repente está agregando alguma coisa após a entrevista, etc., tem lá o Facebook do Logcomex, que é Logcomex no Facebook. Tá? Então a gente vai para um breve intervalo e retornaremos após esse intervalo, começando com o debate, com as perguntas sobre esse importante segmento que é o transporte complicado, que é regulamentado pela ANTT, né? Especificamente também de produtos farmacêuticos e das suas particularidades. Então vamos para esse breve intervalo, retornamos rapidamente. Obrigado. Chegou o álbum do Campeonato Brasileiro 2012. Todos os times das séries A e B, os craques do campeonato. E você ainda participa de um super desafio entre torcidas. Álbum do Campeonato Brasileiro 2012. Colou, é gol, já nas bancas. Oi, tudo bem? Meu nome é Wayne Hussey. Vocês estão assistindo TV ABCD. Toda criança chega ao mundo desprotegida, aberta a influências. Toda criança tem um grande potencial para aprender. Para aprender, ela tem que ter oportunidades. Toda criança necessita o básico: saúde, educação e um bom convívio familiar. Na hora de votar, escolha um candidato que lute por elas. O futuro das nossas crianças pode estar nas suas mãos.
Eles estão escondidos em todas as partes. Onde você menos imagina, ele e ela surgem em busca da verdade e da informação. Só que agora, após cruzarem os diversos caminhos da vida, se encontraram. Estão unidos para falar o que todo mundo quer escutar. É o que nós vamos descobrir agora. Ainda é um tabu falar sobre sexo? Sugestivo, não? Você acompanha todos os dias as peraltices de Leandro Matoso, o repórter Amizade e todo o charme da repórter morena Elaine Oliveira, aqui na TV ABCD. Alô galera, eu sou o Luan Santana e eu também tô aqui na TV ABCD. É nóis, valeu! Bom dia, telenautas. Estamos de volta aqui com o programa Log Comex e com o nosso convidado Ney Canella, diretor de operações da empresa Imola do Grupo Sigla. Né? Então nós queríamos começar o bate-papo, né, querendo saber quais foram as principais ações do Grupo Sigla, no caso, depois da aquisição, né, que foi uma compra do Grupo Imola. Né? E qual que é a sinergia do grupo da empresa Imola com a RV, que é uma outra empresa que vocês têm de transporte dentro do Grupo Sigla? Você poderia falar um pouquinho desses pontos para a gente, Ney? Perfeito. A Imola foi adquirida pelo Grupo Sigla no final de 2010, mais especificamente no mês de novembro de 2010. E é bom entender o objetivo dessa compra, já visto, como você disse, que a RV Consult é uma empresa já do grupo, né, que opera, corrigindo um pouquinho, não na área de transporte, mas sim na área de armazenamento, na área logística e armazenamento. Correto. Okay? Então é evidente que ela buscava, como ela armazena e faz logística, ela buscava uma empresa que complementasse sua atividade, né, que tivesse uma sinergia com essa operação de armazenamento e logística. E daí a aquisição da Imola. E esse era o objetivo principal da aquisição naquela época e ainda é o objetivo da empresa, ok? Complementar com distribuição. É evidente que se nós temos as mercadorias alocadas, armazenadas, onde nós fazemos a gestão, seria interessante que nós também fizéssemos o processo de transporte e entregássemos isso ao consumidor final, de maneira adequada, com todos os cuidados que principalmente a linha Farma exige. Então, essa sinergia, na visão do grupo, era essencial. A Imola já era uma empresa que explorava esse segmento de farmacêutico e com a aquisição da Imola, com a aquisição por parte do Grupo Sigla, nós buscamos incrementar essa especialização para oferecer ao mercado um produto efetivamente adequado. Então, uma série de investimentos foram feitos, tanto nas instalações físicas, onde nós dotamos as exigências, as boas práticas de transporte, as exigências dos órgãos regulamentadores, né, Visa, Anvisa, enfim, né, ampliamos a nossa capacidade operacional para que nós pudéssemos ter maior agilidade nesse processo de distribuição, no caso da Imola especificamente. Construímos câmaras frias, que é uma exigência da Anvisa, e para dar realmente ao mercado esse atendimento diferenciado, né? Enfim, a partir da compra em 2010, durante todo o ano de 2011, fizemos uma série de adaptações, mudamos o sistema, melhoramos o sistema de informação, a questão do monitoramento e segurança da carga, altos investimentos foram feitos nesse sentido, né? Ao ponto de nós termos hoje um monitoramento próprio, específico, exclusivo na nossa empresa. Nós temos um setor de monitoramento que trabalha 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, de forma exclusiva para a Imola, né? Nós não compartilhamos com ninguém, eles acompanham os nossos veículos de forma exclusiva. Nós temos um bunker que nos possibilita uma segurança para qualquer tentativa de invasão, porque nós trabalhamos efetivamente com produtos de alto valor agregado, né? Um bunker que monitora
todas as nossas instalações, inclusive unidades, de forma exclusiva. Dotamos a empresa de eclusas, né, que os veículos são confinados e esse bunker acompanha todo o monitoramento para evitar uma possível invasão. Essas eclusas, elas são dotadas inclusive de garra de tigre. Garra de tigre são facas, vamos dizer assim, que podem ser levantadas a qualquer instante, que cortam os pneus, né? Nós também dotamos a nossa área operacional com áreas segregadas para a guarda de produtos controlados, por exemplo, que a portaria 344 exige que nós tenhamos uma área específica para colocar esses produtos controlados, né? E principalmente, né, investimos numa frota nova, com muitos veículos, né, muitos veículos. Na primeira compra nós compramos 60 veículos, são quase todos, ou a grande maioria, isotérmicos e também dotados de controle de temperatura, né? Nossos veículos, em boa parte deles, eles são dotados de refrigeradores que controlam a temperatura do veículo de 2 a 8 graus, o que nos dá a condição de transportar produtos refrigerados que necessitem de uma temperatura adequada. Bom, aqui a gente já tem muita gente participando aqui da linha ao vivo. Eu agradeço aqui ao Cláudio Oliva, tá, que está parabenizando o programa. E a gente tem uma pergunta do Pedro Machado, que ele coloca aqui gerente logístico, né? Que ele entrou no site de vocês e ele viu que a especialidade de vocês é no segmento farma, né? E aí ele faz a pergunta: gostaria de saber qual é a maior complexidade de atuar no setor hoje, no setor farma. Quais são? Você já citou alguns, que são essas questões de temperatura, de segurança. A gente conversou algumas coisas nos bastidores, questão de valor agregado, a dificuldade das mercadorias. Vocês também trabalham com o governo, né, fazendo transportes de vacinas, medicamentos para o governo. Então essa pergunta do Pedro, acho que ela é muito pertinente ao nosso programa para expor um pouco dessa dificuldade e do know-how, do conhecimento que a Imola tem nesse segmento farma de transporte. Você conseguiria explanar um pouquinho para a gente sobre isso, né? Perdão, o nome do Pedro Machado. Pedro Machado. Pedro, o transporte como um todo é uma atividade complexa por si, né? Agora, você imagina que nós lidamos com um produto, no caso do farmacêutico, com saúde humana, né? E evidentemente, os cuidados que isso requer. Imagine que é um produto de valor agregado bastante alto, que necessita de um manuseio absolutamente adequado, que não pode ser transportado misturado com demais produtos, por razões óbvias, uma questão de contaminação. A urgência, se nós falamos em saúde humana, os prazos de entrega, a chegada no local é algo absolutamente essencial, né? Então você tem que ter uma logística absolutamente madura para que você possa cumprir isso. A gente trabalha com produtos oncológicos, né? Pessoas que estão com câncer, que têm um problema seríssimo, produtos de uso contínuo, produtos que são necessários e tem que chegar a tempo e a hora para uma cirurgia, por exemplo, né? Então você imagina a demanda e a capacidade operativa que tem que ter uma empresa para lidar com um produto da linha farma, diferentemente dos demais produtos, né? Evidentemente, um produto qualquer que chegue atrasado, você pode ter um problema de fabricação, coisa do tipo, mas quando você lida com saúde humana, você está falando de vidas. Então, vidas, você tem que ter ambientes adequados, né? Cumprir toda a legislação, que é a legislação pertinente à linha farma, é uma legislação extremamente rígida e extremamente complexa, né? E os cuidados, como eu disse, para que você possa entregar a tempo e a hora para salvar uma vida, até em circunstâncias excepcionais. Certo, perfeito. Bom, Pedro, acho que a gente respondeu a sua pergunta e a gente tem mais algumas pessoas participando aqui. A gente tem o Júlio Torres, de Bauru, que ele está parabenizando, tá, a Imola pelo recente prêmio da Hipermarcas. Tá? Deve ter sido algum prêmio em relação a transporte farmacêutico que vocês realizam, né? Você gostaria de falar um pouco sobre esse prêmio, sim, referente ao que o Júlio Torres está falando? Dizer ao Júlio que nós realmente recebemos esse prêmio recentemente da Hipermarcas como melhor empresa que opera dentro da Hipermarcas. A Hipermarcas
como todos sabem, não sei se todos sabem, é uma empresa que tem uma linha farma bastante grande, né? O maior representante dela é o Ronaldo, Ronaldo Nazário, né? E nós ficamos realmente muito envaidecidos de ter o reconhecimento de uma empresa de tal porte, né? Mas também esclarecer a ele que não foi o único prêmio que nós recebemos. Nós recebemos também, nos últimos 9 anos, o prêmio como a melhor empresa do ramo farmacêutico do Sindusfarma, ok? Só para complementar a informação. Perfeito, acho que isso também já responde aqui o questionamento do Roberto, tá falando um pouquinho desse prêmio, que ele queria entender um pouquinho melhor, tá? E aí a gente tem uma pergunta da Angélica, né? Que ela fala que ela é aluna de logística da Metodista, tá? Parabéns por estar estudando em uma universidade conceituada e que inclusive está com matrículas abertas, etc., para o próximo ano, para o primeiro semestre de 2013. E ela pergunta se a Imola tem processos abertos de estágio, né? Acho que ela gostaria de saber também como que é o ingresso, como que ela pode se candidatar a uma vaga, e aí a gente já entra em um outro ponto importante. Como que é o ambiente de trabalho, como que é trabalhado o ambiente de trabalho. A gente conversou um pouquinho nos bastidores que vocês têm toda uma parte de refeitório, vestiários apropriados para o funcionário executar o seu trabalho da melhor forma possível. Como que é esse ambiente de trabalho? Então a gente já responde a pergunta dela, já falando um pouco desse ambiente de trabalho, como uma pessoa interessada em trabalhar no Imola, no Grupo Sigla, como que ela pode adentrar ao grupo, via estágio, via trainee, enviando currículo através do site, como que funciona isso, Ney? Bom, primeiramente, bem-vinda a esse mundo louco e maravilhoso da logística, né? Seja bem-vindo, espero que você tenha sucesso aí no seu futuro. É evidente que todas essas possibilidades que você citou, Guilherme, são possíveis, né? Seria interessante, ela tendo interesse, eu não sei de que região de São Paulo ela é, talvez seja aqui de São Bernardo do ABC mesmo, né? Mas se houver interesse, por favor, encaminhe o seu currículo. Nós encaminhamos isso lá para a nossa área de RH. As possibilidades do nosso grupo são enormes, tanto na Imola quanto na RV, né, que são empresas, como disse, que são sinérgicas e que efetivamente ela pode desenvolver uma atividade como essa. Certamente nós vamos analisar com carinho, tá? Nosso ambiente de trabalho é um ambiente bastante interessante. A Imola e a RV, ela se difere um pouquinho nesse aspecto. Nós entendemos que a nossa grande matéria-prima efetivamente são os nossos colaboradores, são os nossos funcionários, né? Essa é a nossa grande matéria-prima e nós buscamos dar a eles um atendimento adequado, né? Então, na Imola, de forma específica, o nosso presidente, ele é muito voltado para a área cultural e gosta demais de arte, né? Então, para você ter uma ideia, dentro das instalações da Imola, das instalações administrativas da Imola, nós temos uma exposição de arte hoje, né? Hoje tem uma exposição que retrata o Nordeste do país, né? E para que nós não deixássemos o pessoal operacional de forma diferenciada, dessemos um tratamento diferente do que nós damos à administração, as nossas instalações hoje, os nossos vestiários, refeitórios, que diga-se, são vestiários e refeitórios de primeiro mundo, que dão limpos, higiênicos, que dão um tratamento decente, individualizado a cada funcionário. Na antessala, no corredor que dá acesso a esses vestiários e ao refeitório, nós temos também obras de arte expostas para o nosso funcionário operacional. É uma forma que nós encontramos de humanizar, de dar acesso à cultura e humanizar esta relação com esses funcionários operacionais, né? Ditos braçais, né? Que na realidade são a própria essência. A nossa empresa sobrevive fundamentalmente da ação e do trabalho bem feito desse funcionário, que é o que tem o contato direto com o cliente lá na ponta, né? Então nós buscamos criar esse ambiente dinâmico, esse ambiente de sinérgico entre todas as pessoas, de colaborativo, né? Através dessas pequenas ações. Bom, Angélica, a gente não sabe exatamente de qual local do Brasil você cita que é Metodista, a gente não sabe se você é aqui do Polo de São Bernardo, afinal Metodista também tem os cursos EADs, de ensino à distância, com polos espalhados pelo Brasil inteiro. Mas acredito que o Ney explanou muito bem sobre a valorização que eles têm sobre o funcionário e que você tem lá o site www.imola.com.br ou o e-mail imola@imola.com.br para estar entrando em contato, verificando as oportunidades em aberto, quando essas oportunidades se abrem ao longo do ano,
né, percebendo que trata-se de uma empresa que valoriza o funcionário, que não vê ele apenas como um número, vê ele como a sua força de trabalho, o seu principal bem dentro da empresa. Tá? Aí de comentários a gente ainda tem o Igor, tá? Parabenizando, tá? Pelo assunto abordado hoje. Tá? E a gente tem uma pergunta do Roberto, do Caio, o Roberto, que fez a pergunta dele, a gente tem uma pergunta do Caio Patrício, de Mauá, aqui perto da emissora, que ele pergunta se a demanda dessa parte de transporte farma, que é o grande foco, o grande know-how de vocês, ele tem uma demanda de final de ano muito intensa, ou o mercado farma ele tem a mesma estabilidade durante o ano. Então, o transporte farma ele é sazonal, né? Entre o frio é consumido mais medicamentos, vocês têm mais transporte, ou não? Ele é regular ao longo do ano inteiro? Então foi essa a pergunta do Caio Patrício de Mauá. Bom dia, Caio. A tendência do mercado farma é que ele seja mais regular durante o ano. Porém, ele tem algumas características específicas, né? A maioria dos laboratórios tem o que nós chamamos lá de fechamento trimestral, quer dizer, o laboratório ele não pauta as suas cotas, as suas metas no mês a mês, e sim no trimestre. E no fechamento desses trimestres, a tendência é que haja um pico. O maior pico da área farma é no mês de março. E por que março? Porque normalmente, a partir de 1º de abril, existe o aumento dos preços do medicamento. Então, evidentemente, todo mundo quer comprar um pouquinho antes do mês de abril para poupar lá aqueles percentuais que serão aumentados nos medicamentos a partir de abril. Então, o maior pico é no mês de março. Claro que no final do ano, quando entra o frio, existe uma demanda um pouquinho maior. Todos os fechamentos trimestrais, como eu disse, março, junho, setembro e dezembro, também existe um aumento natural, tá? Mas a linha farma, até porque ninguém escolhe para ficar doente, né? Não há data marcada, né? Então, salvo as condições de frio, que às vezes dão acesso aí às bactérias um pouco mais, então há um consumo maior. Mas não é uma coisa tão significativa assim que nós possamos dizer que nós temos um pico absurdo, salvo mês de março e, como disse, fechamentos trimestrais. Tá bom, Caio? Bom, então não é igual, por exemplo, alimentos, o vestuário, que chega numa época de alguma data comemorativa, um Natal, um Dia das Mães, que tem aquele enorme pico de vendas, né? Afinal, também a maioria dos medicamentos tem uma validade um pouco mais longa, né? Essa parte, pelo menos que a gente fala quando a pessoa fica gripada, mês de julho, mês de frio, né? Então ela tem uma validade um pouquinho maior, então ela não tem essa sazonalidade tão intensa. Ninguém dá remédio de presente, eu posso te garantir. Exatamente, né? Afinal, como todo mundo fala, a melhor coisa é a saúde, né? Com certeza. O resto a gente conquista. Com certeza. Bom, continuando aqui com a nossa linha ao vivo aqui, que tem bastante gente participando, a gente tem uma pergunta do Claudinei Costa, de São Paulo. A pergunta dele é interessante. Ele fala assim, que você tem uma vasta experiência na área, né? São 40 anos já. E aí ele pergunta, ele queria uma opinião referente a como que se trata a estrutura de comunicação de uma empresa de logística e transporte, qual que é a importância disso de impacto para o cliente final, né? Pelo que eu entendi da pergunta, Claudinei Costa, como que é essa comunicação, como que você fala para o cliente que você tem toda uma estrutura de câmara fria, de transportes para acompanhar a carga, que garantem a temperatura da carga, que garantem a qualidade da carga para chegar no final. Como fazer valer todo o investimento que, por exemplo, a Imola faz durante todos esses anos, desde sua aquisição, como é que você expõe isso para o cliente, como é que você valoriza, como é que você mensura, como é que você faz essa comunicação para o cliente? Na realidade, se eu entendi bem, é o consumidor final, é isso? Ele coloca o cliente final, isso. Perfeito. Evidentemente que isso não tem outra forma a não ser através de políticas institucionais, de divulgação via mídia, né, das diversas mídias, né? Mas veja, o segmento farmacêutico é um segmento muito fechado em si. Então, na realidade, o boca a boca funciona demais. Porque os laboratórios têm associações, têm sindicatos, eles falam entre eles, eles conhecem essas dinâmicas, os laboratórios são muito exigentes, nós passamos por auditorias constantes dos laboratórios, do usuário, do embarcador, ele vem realmente reconhecer lá se nós temos as condições para atendê-lo de forma adequada, vem verificar se nós estamos com todas as nossas licenças em dia para poder atendê-lo adequadamente, né? E é evidente que o consumidor de um laboratório é a extensão do próprio laboratório, né? Que fala entre si. E
recebedor, ele olha o equipamento, ele verifica se é um caminhão adequado, ele verifica se esse caminhão efetivamente tem lá a refrigeração adequada, se está em boas condições, se o funcionário manuseia adequadamente esse material, se ele está com uma roupa adequada, está com um uniforme adequado, né? E esta é a maior divulgação, né? É oferecer ao consumidor final algo visual e principalmente, claro, o produto chegar lá a tempo, a hora e em perfeitas condições. Através disso, além das divulgações institucionais e reforço de marca, evidentemente, esta é a maior divulgação, é o boca a boca, é a verificação, é a constatação in loco de que a operação foi bem feita. E o reconhecimento de todo esse trabalho que vocês estão falando, Ney, é refletido nesses prêmios que vocês receberam e vão receber ainda muitos, que até foram citados aqui por alguns telenautas, da Hipermarcas e outros que vocês receberam principalmente na parte farma, né? Então o reconhecimento de todo esse trabalho acaba acarretando nisso, que é o boca a boca, que chega nesse resultado desses prêmios. E que acaba gerando essa comunicação e esse nome que a Imola tem hoje em dia. E no Sindusfarma, particularmente, me perdoe interrompê-lo, no Sindusfarma, é óbvio, é o sindicato da indústria farmacêutica, esse prêmio ele é conferido pelos próprios laboratórios, através de votação dos laboratórios, ou seja, é um prêmio absolutamente isento e verdadeiro, né? E da Hipermarcas muito mais, quer dizer, ela faz uma avaliação dos seus fornecedores internos e os premia de acordo com a sua capacidade, a sua operacionalidade e a sua eficiência. Sim, Hipermarcas, uma das maiores empresas, conforme você já falou, nessa parte farma, né, representada pelo garoto propaganda Ronaldo, né? Que jogou no Corinthians e etc, mas é um símbolo nacional, né? É um nome conhecido. Apesar de ter jogado no Corinthians, né? É conhecido mundialmente, não só a nível Brasil, mas mundialmente, né? E a gente pôde perceber durante a sua fala, Ney, que vocês têm uma preocupação de garantir a qualidade, o produto entregue no final de uma forma geral, né? E a gente conversou um pouco nos bastidores referente a isso, que vocês não trabalham com parte terceira, vocês não terceirizam o seu produto, o seu serviço, as suas partes ao longo do trabalho para garantir o que vai estar sendo entregue ao produto. E isso eu acredito que seja resultado também nos prêmios que vocês recebem, porque vocês fazem todo um treinamento com a equipe de vocês têm todo um equipamento, toda uma logística, toda uma estrutura, caminhões, equipamentos para garantir essa qualidade, né? Então me fala um pouquinho, como que é isso, garantir dentro da empresa, dentro do grupo, né? Que vocês falaram que vocês tinham a RV e compraram a Imola para complementar, para fazer o transporte, né? Não querendo terceirizar, querendo agregar ao grupo de vocês e garantindo a qualidade final do produto, né? Na realidade, eu digo que ainda falta muita conscientização, particularmente na área farma, né? Porque se nós analisarmos o segmento de transporte como um todo, muitas empresas se predispõem a fazer a linha farma e até tem documentação, até tem licenças para que possam operar nesse sentido, né? Mas veja, nós estamos falando de um país de dimensões continentais, é um país muito grande, né? E aí entram fatores econômicos. Hoje o fator econômico pesa muito mais do que as boas práticas de transporte que nós chamamos na empresa, né? Então é evidente que algumas empresas até têm as condições necessárias quando nós falamos no ponto de partida. Vamos pegar São Paulo como referência. As empresas aqui sediadas até às vezes têm instalações adequadas, até oferecem condições para isso. Mas por uma questão econômica, acabam terceirizando parte das suas operações em outras localidades, né? Em regiões mais distantes. Então, terceirizam, às vezes esse processo de terceirização é quarteirizado, então é evidente que no processo posterior, a partir do momento que largou bem, foi tomado todos os cuidados, mas como chega nas pontas, esse cuidado já não é mais o mesmo. No nosso caso, de forma particular, a nossa estrutura é absolutamente própria, né? Então, as nossas filiais, elas são nossas, os funcionários são registrados legalmente, operam dentro de um padrão que as nossas boas práticas impõem, os nossos veículos são adequados, são nossos, claro, e também não vamos aqui deixar esclarecido, o processo de terceirização na distribuição, na locação do veículo, ele é possível, nós também fazemos isso, muitas empresas fazem, mas de forma exclusiva e dentro das boas práticas, né? O que não ocorre
como eu disse, em outras situações, quando existe um processo de terceirização e quarteirização na etapa posterior do transporte. Quando chega no produto final, ou melhor, no consumidor final, ele já não chega nas mesmas condições que saiu. Afinal, a gente está falando de produtos da rede Farma, extremamente delicados, com prazo de validade, com temperatura controlada, né? E aí a gente entra um pouco numa pergunta da Natália, aqui de São Paulo, né? Que ela pergunta assim, considerando a importância, né? A importância desse produto ser ligado à saúde, de ser perecível, de ele ter esse alto valor agregado em muitos casos, né? Como que a Imola, né, a transportadora Imola, tem esses cuidados especiais que são adotados na área de monitoramento de carga, rastreamento de carga, como que é trabalhada essa parte do rodízio, a área de restrição aqui que nós temos aqui em São Paulo, tá? Existem as principais marginais, as principais vias de acesso, tem horários ou não podem ser transitados por caminhões grandes, né? A gente também tem agora aquela lei que ela fala do número 12.619, que é do tempo que os caminhoneiros podem dirigir, que eles têm que fazer a parada. Como que é todo esse trabalho do Imola referente a isso? É muito complexo, né? Eu vou pegar, é Natália, né? Isso. Natália, eu vou pegar um exemplo prático para dizer para a Natália as dificuldades. Você imagina que nós fazemos o trabalho de coleta, que nós chamamos assim, né? Ou seja, vamos apanhar a mercadoria lá no cliente, vamos pegar São Paulo, a cidade de São Paulo como referência. Aí nós temos todo esse impacto, porque os nossos veículos têm determinados dias da semana que não podem rodar. Todos os dias tem área de restrição, então determinados veículos só rodam a partir das 9 da manhã e param às 5 da tarde, depois só vão rodar a partir das 10 da noite. É óbvio que você não consegue, em termos logísticos, fazer com que todo mundo rode das 9 às 5 da manhã. O impacto financeiro disso, ele é extremamente grande. Bom, vencemos essas barreiras em São Paulo. No nosso caso, de forma específica, nós estamos na cidade de Barueri, Tamboré, do lado do Shopping Tamboré. Lá também existe uma restrição, o caminhão não pode circular entre 5 e 8 horas da noite. Então, se você foge da primeira área de restrição, você pode pegar a segunda. Bom, a partir do momento que ele chega dentro do nosso depósito, vou pegar um exemplo, um roteiro específico, vou pegar a Vitória do Espírito Santo, que é um estado que nós atendemos, o Espírito Santo, né? Nós temos que fazer esse veículo sair para chegar no horário adequado lá, antes das 5 horas da manhã. Aí nós temos uma restrição securitária que proíbe que o veículo circule antes das 5 da manhã. Ou seja, a maioria dos veículos tem que parar entre 9 e 5 da manhã. Então eu não posso soltar antes das 5 da manhã. Se soltar após as 5, eu pego a marginal com restrição. Então não podemos soltar às 5, só podemos soltar às 9, né? Aí esse veículo sai às 9, chega no Rio de Janeiro, existe uma restrição lá na ponte Rio-Niterói. Se ele chegar lá, se não me falha a memória, acho que é 6 horas da tarde, ele não pode atravessar a ponte. Então ele tem que aguardar até 10 da noite para depois circular. Ou seja, é uma engenharia tremenda. E quando se fala em farma, que você tem prazos a cumprir, essa engenharia tem que ter um dinamismo muito próprio para que você possa atender o cliente adequadamente, né? Então você veja que é muito complexo hoje. A atividade de transporte é uma atividade complexa, e quando você fala em transporte de produto farma, cujo prazo é indispensável e que precisa chegar, é muito mais complexo ainda, né? No que tange ao monitoramento, como ela também citou, eu já tinha feito uma referência no início da nossa conversa, o monitoramento ele é absolutamente indispensável, até por uma questão de segurança, porque nós transportamos produtos de valor agregado altíssimo, né? Claro que medicamentos têm todos os preços, mas os valores agregados de uma forma geral são altos. Nós temos um negócio chamado grade de risco, né? Que nos impõe que nós cortemos, vamos dizer assim, e transportemos determinados valores de mercadoria no veículo, ok? Então essa grade de risco nos impõe também restrições, que nós podemos circular durante um determinado tempo, temos que parar em locais adequados, né? E falando em aspecto de segurança, monitoramento, falando em segurança, nós temos, além dos rastreamentos via satélite, nós temos também as iscas, as contingências que nos dão maior garantia de que o produto não vai ser lesado ao longo do percurso, né? Se houver a violação do equipamento via satélite, essa contingência está no meio da carga e ela continua monitorando o veículo até o final. É algo indispensável, tem que existir e tem que ter um investimento bastante consistente nesse sentido, senão eu diria que não é recomendável que se faça o transporte de farma.
Correto, perfeito. Bom, a gente vai fazer mais um breve intervalo, voltamos com a entrevista com o Ney para responder mais algumas perguntas aí no nosso último bloco. Até a volta, obrigada. Oi, eu sou Juca Chaves, menestrel do Brasil. Também estou na TV ABCD. Vocês também estão? Bem feito. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Em 2012 ano de eleição. Em outubro, o eleitor vota para eleger Prefeito e vereadores na sua cidade. E nós da TV ABCD saímos em busca do melhor candidato. E um deles pode ser você. Interrompemos a nossa programação para a transmissão do horário eleitoral gratuito. Não adianta a gente se eleger, mentir tanto e não fazer nada. Tem que ser sincero. Eu, como político, tenho que, em primeiro lugar, uma coisa: cuidar do eleitor, senão ele vai acabar morrendo. Agora, nessa eleição, seja sincero. Vote em mim. Para prefeito Erival, esse fala na cara. Vote 1. Meu nome é Juliana Maximiano. Esse ano estou na política. Vou aumentar o salário do povo brasileiro. Vote em mim. Pra ficar bacana, vote Juju Dindim, 50. Bolsa, manicure, pedicure, cabeleireiro, segurança, Janequine de guarda-costa. Meu nome é Luzimar Reis, vote em mim. Lugar de mulher bonita é na prefeitura. Lu Beleza, 07. Meu nome é Anselmo e tem que jogar futebol até na janta, festa todo final de semana. Só, já era. Vote em mim, Anselmo! Vida boa e diversão, vote pra prefeito Anselmo na balada, 09. Ônibus lotado, que são ônibus lotados, eu vou ajudar, né, mano? Ajudar, vou fazer o máximo possível, entendeu? E eu tô aí. E o meu nome é Zé Linguinho, olha a língua, ó. Quer ver a careta? Olha a careta, ó. Merece, né? Melhor é impossível. Pra prefeito, vote em um homem lindo, Zé Linguinha, 66. Termina aqui o horário eleitoral gratuito TV ABCD. Aguarde que tem mais. Eleições 2012. Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado. Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado: Nike, Adidas, Topper e muito mais. Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Bom, telenautas de todo o Brasil, estamos voltando aqui no terceiro bloco e último, infelizmente, aqui com o grande diretor de operações da Imola, o senhor Ney Canella. Tá? E a gente tem mais algumas perguntas.
Uma é sobre o plano de carreira. Como é que funciona o plano de carreira? A gente já percebeu que o grupo sigla, a Imola, ela valoriza o profissional, valoriza a pessoa. A gente teve pessoas perguntando aqui de estágio, de como ingressar, como enviar o currículo. E tem uma pergunta de como que é esse plano de carreira, como que é o desenvolvimento da pessoa lá dentro, se ela tem oportunidade de crescimento. A gente sabe que você é o diretor de operações e que com certeza existe um departamento de RH estruturado para cuidar dessa parte de treinamento, de promoções, de contratações e etc. Fala um pouquinho para a gente desses pontos, Ney. Na realidade é exatamente isso. Nós temos uma área de RH que cuida desse plano de carreira, mas eu vou citar assim alguns fatos para que a nossa telenauta, né? Isso. Possa entender melhor como é que a coisa funciona. Nós buscamos valorizar o funcionário, nós buscamos fazer com que ele cresça na empresa. Eu vou citar um exemplo concreto. Nós devemos ter hoje aí alguma coisa em torno de uns 16 encarregados departamentais dos diversos departamentos. Desses 16, 13 foram promovidos dentro da Imola. Então isso dá a dimensão do cuidado que nós temos no desenvolvimento, na busca das qualificações que nós temos interna. Eu cito um caso em específico, para que ela tenha ideia de como a coisa funciona. Nós tínhamos dentro da nossa operação um funcionário, a partir do momento da aquisição, que estava conosco já há cerca de 7 anos, creio eu, se não me falha a memória, e nós descobrimos que ele realmente tinha muita facilidade de lidar com sistemas, com processos, essa coisa toda. Nós trouxemos ele da área operacional, aproveitamos esse know-how, esse conhecimento profissional. Hoje é que ele cuida de todos os indexadores da empresa. Então, ele que alimenta todos os departamentos, ele dá os caminhos, ele dá instrumentos de gestão para os diversos departamentos tomarem ações. Vou citar um caso concreto só para que ela entenda isso. E como disse, de todo esse grupo de pessoas que hoje comanda a empresa e que faz a gestão da empresa, todos foram oriundos da própria empresa. Nós temos hoje encarregados, né, que foram preparados, evidentemente, para isso, mas que surgiram do seio. Nós temos pessoas que surgiram como ajudantes, porque às vezes você sabe que você tem pessoas qualificadas que num momento difícil da vida acaba assumindo um trabalho braçal, mas nem por isso ele não tem capacidade operativa, né? Capacidade de desenvolvimento. Então a gente busca esses talentos dentro da própria empresa, porque nós achamos que isso, além de criar motivação, né, cria raiz. A empresa passa a ter uma raiz forte, consistente. Ok. Na verdade, a gente teve uma telenauta e um telenauta. A gente teve 2 pessoas que fizeram a mesma pergunta, tá? É que ao longo das milhares de perguntas que a gente está recebendo aqui, então teve 2 pessoas que fizeram a pergunta nesse sentido do plano de carreira. Acredito que foi muito bem respondida pelo Ney, tá? E a gente tem uma outra pergunta aqui do Marcelo de Barueri, né, que ele parabeniza, tá, o senhor pelo grande profissional. Obrigado. Afinal são 40 anos aí de carreira trabalhando na área. Acho que é para se valorizar realmente, né, diretor de operações de uma grande empresa. E aí ele pergunta, como que é sobre a estrutura comercial para atender este mercado farma, né, acredito eu, e as perspectivas comerciais para esse segundo semestre e o ano de 2003. Então, qual que é a perspectiva do Imola, do mercado, como é que está essa conjuntura da empresa? A estrutura comercial é como outra qualquer, evidentemente, com uma especialização maior, evidente, né? Eu costumo dizer que nós não temos gente batendo na porta, porque esse é um mercado que tem especificações muito, muito técnicas, muitas particularidades, e tem que ter um pouco de conhecimento da área, né? Nosso grupo de vendas não é um grupo grande, nós não fazemos isso de maneira massificada, até porque nós temos alvos, né? E esses alvos são atendidos por um grupo de pessoas até não tão grande assim, ok? Mas tem mercado. Se ele tiver interesse, não só na Imola, como em outras empresas que talvez queiram explorar o segmento, é um mercado muito interessante. É claro que o trabalho comercial é um pouco diferenciado, porque no ramo farmacêutico nós temos grandes corporações, essas corporações trabalham com bids, que nós chamamos, que não deixam de ser concorrências na linha privada, tá certo? Então, essas concorrências, elas eliminam muito, às vezes, o contato comercial. O contato comercial é uma abertura de portas, mas depois você tem que comprovar sua capacidade técnica através de documentações. É uma licitação, efetivamente, do mercado privado, ok? Eu vejo,
2013, ele me pede do segundo semestre e o ano de 2013. Então ele está pegando daqui até o final do ano e o ano seguinte. Nós temos que entender a economia. Quer dizer, a economia, neste momento, ela não está extremamente aquecida. Hoje nós crescemos de maneira consistente, né? Mas a gente não projeta um crescimento absurdo. No caso particular da IMA, até vejo de forma diferente. Porque, como eu disse, a partir da aquisição, nós trabalhamos em 2011 para criar um produto e oferecer esse produto ao mercado. Hoje nós temos esse produto pronto e em 2012 nós saímos para o mercado para oferecer um produto que foi construído em 2011. Né? Então é óbvio que nós já conseguimos resultados assim muito bons no primeiro semestre e no segundo eles serão ainda maiores. Né? E eu aproveito até para já fazer uma referência ao mercado. Em breve, nós teremos aí noticiando ao mercado a ampliação do leque de atendimento da própria Imola. Nós estamos aí com Minas Gerais prontinho, madurinho para ser atendido. Nós temos aí a Praça do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que nós vamos partir para lá em breve, né? Nós temos aí também o transporte aéreo que está pronto e já estamos fazendo algumas experiências e já nós vamos noticiar isso ao mercado. Então, no que tange a Imola, o segundo semestre será bastante interessante e a gente vê também, não só 2013, como nos próximos 5 anos, um crescimento muito grande, particularmente da linha farma. Dizem aí os especialistas desse segmento que nos próximos 5 anos esse segmento deve dobrar de tamanho. E nós esperamos estar na esteira desse crescimento. Perfeito. A gente pode perceber aí que o crescimento com certeza vai ser grande e acreditamos até que é maior que o Brasil de uma forma geral, que a gente viu que agora o Banco Central reduziu, se eu não me engano, foi para 1,6 o crescimento do Brasil, né? Então o Brasil vem passando por uma fase um pouco delicada, o crescimento um pouco restrito, mas a gente vê que grupos como a sigla, o Grupo Imola, ele vem fazendo altos investimentos e vem ingressando no mercado e vem tendo esse crescimento expressivo realmente em um segmento delicado como é o segmento farma. Que aí a gente entra em um outro ponto. Como é que vocês tratam, como é que vocês fazem o gerenciamento de risco desses produtos, desse transporte? Como que é o gerenciamento de risco dentro da empresa Imola? Como eu me referi já anteriormente, né, nós temos um setor de monitoramento que trabalha 24 horas, 7 dias por semana. Né? Todos os nossos veículos são monitorados, todos, indistintamente, né, são monitorados. Como eu disse, além do equipamento de rastreamento, seja ele satelital, seja ele por GPS, enfim, via antena de celular, nós temos equipamentos de contingência, porque é evidente que o equipamento principal, né, ele pode ser violado em algum momento. Então essas contingências, nós chamamos lá popularmente de iscas, elas são colocadas no meio da carga. Eu não posso necessariamente bloquear um veículo com esse equipamento, mas nós continuamos monitorando e sabemos efetivamente onde ele está. Então, numa situação de emergência, numa possibilidade de um roubo da carga, nós, através dos mecanismos que nós temos, tanto internos como policiais, nós chegamos juntos. Nós conseguimos recuperar com muita facilidade, né? Além, evidentemente, dos processos. Infelizmente, a gente tem que falar muito de segurança, um país altamente inseguro quanto o nosso, né? A gente armazena circunstancialmente, porque as cargas passam pelo nosso depósito de maneira muito rápida, mas sempre nós temos embutido em cada um dos nossos depósitos valores. Então, nós temos que preservar isso e, como eu disse, nós temos lá uma série de dispositivos, além de câmeras, nós temos as Speed Domes, que são aquelas câmeras de 360 graus que monitoram todas as nossas instalações, tanto interna quanto externamente, né? Este monitoramento ele dá realmente a garantia de que o produto vai sair e vai chegar. Além das iscas, ainda em determinadas circunstâncias são colocadas escoltas. Nós somos geridos e monitorados, e são a grade de risco que nós chamamos, né, que nos impõe as companhias de seguro, inclusive, elas fazem determinadas exigências dependendo do valor que está embutido no veículo. Então, essa exigência pode, além do rastreamento, além da isca, ainda embutir uma escolta de percurso.
Ótimo, perfeito. Bom, infelizmente a gente está chegando aqui ao final do programa, né? A gente viu que tem ainda algumas perguntas, tem muito debate. A gente tem uma pessoa aqui de extremo gabarito, que acho que a gente conseguiria ficar falando aqui ainda por mais um dia inteiro aqui sobre transporte, sobre logística, mas infelizmente a gente está chegando ao final do programa. Então eu gostaria que o senhor Ney, diretor de operações do Grupo Imola, tá, colocasse as suas considerações finais, se de repente algum ponto importante da empresa a gente não conseguiu abordar ao longo dessa 1 hora curta de entrevista do programa, que o senhor colocasse agora nas suas colocações finais, se quiser deixar algum contato, alguma coisa, fique à vontade. Primeiro plano, agradecer ao Guilherme, a produção do Log Comics, o convite para nós estarmos aqui explanando um pouquinho sobre a nossa experiência, sobre a nossa empresa, né? Muito obrigado aos telenautas por estarem conosco, mandando as suas perguntas. Infelizmente não conseguimos responder todas, mas se for possível ainda, a gente pode, num outro momento, até na empresa, através do próprio site, pode dirigir algumas perguntas. Se nós pudermos esclarecer, nós estamos à disposição. Mas eu queria dizer a todos os nossos telenautas, a você, Guilherme, que a nossa empresa acredita no Brasil, né? Nós estamos fazendo todo esse investimento exatamente por acreditar no nosso país, acreditar que a nossa economia vai crescer. Nós acreditamos no nosso trabalho, acreditamos que realmente a área farma e outras correlatas, porque é bom frisar que nós falamos muito em farma aqui, mas a Imola, ela não se atém exclusivamente ao farma. O nosso grande foco é farma, tá? E todas as outras linhas correlatas que tenham sinergia e tenham compatibilidade com farma. Haja visto que farma é a menina dos olhos da nossa empresa. Qualquer produto que, como insisto, que tenha sinergia e tenha esta compatibilidade, é possível que nós venhamos a negociar e trazer para o seio da empresa. Então, se entre os nossos telenautas, além da linha farma, alguém tiver interesse numa outra área que seja compatível e sinérgica com farma, tanto operacionalmente quanto no que tange a especificação do produto em si, ficam convidados a nos conhecer, a conhecer a nossa realidade, a nos visitar, a fazer um contato conosco. Se quiserem, nós vamos até eles, não há nenhum problema. Nós temos toda uma equipe, nós próprios estamos à disposição. Agradecer novamente a todos pela atenção e colocar a nossa empresa à disposição de todos vocês, tá certo? Ou por e-mail, ou por telefone, ou pessoalmente, nós estamos à disposição. Muito obrigado e quem sabe numa próxima oportunidade estaremos aqui novamente, tá? Bom, muito obrigado, Ney Canela, pela disponibilidade de estar vindo no nosso programa. Afinal, a gente sabe que a agenda de um diretor de operações deve ser extremamente cheia, ainda mais de um grupo com tamanho investimento, com tamanha agilidade, com crescimento que vem tendo no mercado, tá? Então, vale a pena a gente ressaltar, se sobrou alguma dúvida, se quiser entrar em contato, tem o site deles, que é o www.imola.com.br, ou o e-mail imola@imola.com.br. Lembrando que essa entrevista, se alguém quiser revê-la, ela ficará na parte de reprises no site www.tvabcd.com.br e será também divulgada no Facebook nosso do Log Comex. Então, Facebook Log Comex vai ter lá entrevistas, fotos, tá? Para as pessoas comentarem, participarem. Eu queria fazer um agradecimento aqui aos telenautas que participaram, que me mandaram perguntas, como Marcelo de Barueri, Claudinei Costa de São Paulo, José Paulo, Igor, Roberto, Júlio Torres de Bauru, Caio Patrício de Mauá, Pedro Machado, gerente de logística, Cláudio Olina, Natália e outros que contribuíram aí para enaltecer essa entrevista, esse programa de extrema qualidade que a gente vem trabalhando com pessoas desse gabarito. Então, mais uma vez, programa Log Comex, apresentado todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia. Obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Até a próxima.